Glória a Deus, gente. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de vida cristã da IA Church. Estamos hoje no passo 6, na aula 3. Nós falamos na aula passada especificamente sobre a doutrina do Pai, ou seja, estivemos falando sobre Deus Pai. Hoje nós vamos entrar na doutrina do Filho, dentro do tema que está no livro, que é a base desse curso, que é 7 Passos com a Sua Nova Vida com Jesus. Na verdade, esse passo 3 fala conhecendo o Filho, essa é a declaração melhor para nós, mas, teologicamente, nós estivéssemos falando aí no curso de teologia básico, nós estaremos falando então sobre a doutrina do Filho, ou seja, vamos estar dimensionando, se é que a gente consegue alcançar alguma coisa nesse nível, mas dimensionando a pessoa de Cristo Jesus em seus vários aspectos, as suas inter-relações com a criação e com as nossas vidas, de uma maneira que vamos ficar mais cheios do entendimento da pessoa de Cristo Jesus. Amém? Não dá para nós começarmos a falar sobre a doutrina do Filho se nós não trouxermos à nossa mente, trouxermos ao nosso coração a lembrança de como isso aconteceu nas nossas vidas, como Cristo nos afetou de alguma maneira, e quando eu falo afetar, não afetar de uma maneira negativa, é claro, mas como ele nos tocou de alguma maneira que nós pudéssemos, então, voltar os nossos olhos para ele, darmos atenção àquilo que ele está falando e dedicarmos a nossa vida a conhecê-lo e saber quem é esse que se entregou a si mesmo por cada um de nós, e não apenas nós que já cremos nele, mas se porventura você que estiver vendo esse vídeo, você nunca teve a oportunidade de entregar a vida para Cristo, nunca foi numa igreja, nunca ouviu um culto, mas você tem uma experiência de conhecer um Jesus Cristo que é Filho de Deus, que é distante, que você não conhece profundamente. Então eu quero te dizer que essa noite é uma noite onde ele pode tocar o seu coração, ele pode fazer algo grandioso. Amém? Antes da gente entrar especificamente na nossa aula, tem como a gente ter um espaço, e é necessário que a gente tenha um espaço para falar um pouquinho sobre aquilo que Cristo fez na minha vida, ok? Você tem a sua experiência com Cristo, que deve ser riquíssima, mas eu quero compartilhar com você essa experiência que eu tive com Jesus, e uma experiência tal que algumas pessoas, talvez alguns amigos que eu tenho daquela época, de antes da minha conversão, talvez não compreendam o que foi que eu passei, o que estava acontecendo comigo. Alguns acham que era talvez uma dor muito grande, por causa disso eu acabei me lançando em alguma religião, como se religião pudesse aplacar a dor, pudesse curar ou até pudesse salvar as pessoas. Na religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, ele é o único que tem poder, ele é o único que tomou essa iniciativa de se entregar efetivamente pelas nossas vidas, não é? E eu já havia comentado com vocês, talvez em alguma das aulas, ao longo desses meses que nós estamos juntos, que eu fui entregar minha vida para Cristo Jesus somente aos meus 29 anos de idade. Então eu passei a minha adolescência, meu início de vida adulta, e já formado, inclusive, como profissional, perdido ainda no mundo, fazendo muita coisa errada, achando que estava fazendo o que era certo, me achando totalmente no caminho, quando na verdade eu estava completamente perdido. E a gente vai criando marcas dentro de nós através das nossas próprias más decisões, e isso vai se tornando uma bola de neve. Claro que cada um tem uma maneira de lidar com isso. Tem pessoas que são doutrinadas a não transparecer a sua dor e carregam a sua vida inteira essa dor sem se abrir com ninguém, achando que aquilo é algo que ela tem que aguentar, ela tem que ser forte, ela tem que ir até o final. Eu quero te dizer, ninguém pode suportar a dor da condenação, a dor da perdição. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser vivo, nenhum ser humano pode aguentar isso. Só a pessoa de Cristo Jesus na vida de uma pessoa pode trazer essa restauração, pode trazer esse conserto dentro de nós. E eu me lembro que no meio desse processo que eu estava meio perdido, eu recebi um livro de uma pessoa que quis me abençoar no sentido de achou interessante o conteúdo daquele livro, porque eu sempre gostei muito de ficção científica, sempre gostei muito de tecnologia, e
Esse livro é um livro que trazia uma tecnologia fictícia, né? Embora o livro é até classificado como realismo fantástico, mas fictício, de que certas agências americanas haviam conseguido formatar aí um equipamento que podia ser usado para se mover no tempo, ok? A popular máquina do tempo, aí lembrando talvez do De Volta para o Futuro, aquele DeLorean, né? Não era algo nesse sentido, mas e por conta deles terem adquirido essa tecnologia e por conta do livro tratar boa parte dele falando dessa tecnologia, essa pessoa me deu esse livro pensando que eu ia me interessar por esse assunto especificamente. E realmente, no primeiro momento, esse assunto me atraiu muito, porque haviam explicações muito profundas, né, muito detalhadas sobre o que era o equipamento, o treinamento daquelas pessoas e o que eles escolheram, né, visitar na história, já que eles poderiam escolher aonde eles poderiam estar, e de tudo aquilo que eles podiam escolher com relação à sua missão, eles acabaram determinando que a melhor escolha seria voltar no tempo de Cristo Jesus. O divisor de águas da humanidade, o antes e o depois, inegavelmente, em todas as culturas e em todas as religiões, né, independente delas crerem ou não que Jesus é o Filho de Deus, mas conhecem que a história foi transformada em antes e depois dele sobre a terra. E conforme eu fui lendo o livro, é claro que aí, ao momento onde esses militares americanos, enfim, voltam no tempo e aparecem naquele meio e começam a andar naquele meio e faz até um suspense até o momento que Jesus aparece. E quando Jesus aparece para eles e a narrativa deles sobre a pessoa de Cristo Jesus era uma coisa tão impactante, porque dentro da minha criação católica, eu estudei num colégio, não era um colégio católico especificamente, mas um colégio italiano, né? Por conta disso tinha as tradições católicas, mas eu não tinha aula com padres ou freiras ou coisas assim, né? Eram professores. E por conta dessa história, né? Primeira comunhão, ia na missa, eventualmente, né? Nos denominávamos católicos não praticantes, porque afinal de contas, e de vez em quando, para ouvir alguma coisa que não muda nada a sua vida, você há de convir comigo que não há nenhuma inter-relação entre a igreja e você, e nem entre você e Deus também, né? E quando aquela pessoa de Cristo que estava no livro começou a ser revelada diante dos meus olhos, o Espírito Santo de Deus estava agindo em mim, eu não sabia, e eu comecei a ficar com uma sede para conhecer quem é esse Jesus que não haviam me falado. Não haviam me falado que ele era assim, uma pessoa mesmo, que fala, que ouve, que quando em carne sentiu dor, né, se alegrou, deu risada, participou com seus amigos, tinha saudade, chorou, e essas coisas que a gente não sabia, eu não conhecia, né, realmente eu não conhecia. E aquilo começou a gerar dentro de mim uma necessidade de conhecê-lo mais. Quem é esse Jesus? Eu preciso saber quem é. Eu preciso saber quem é. E não apenas conhecê-lo por saber quem é, mas eu comecei a ver nele um amigo, alguém que eu podia confiar, alguém que podia me ouvir, alguém que eu podia descansar nele. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite, isso foi um processo, gente. Isso que eu estou falando para vocês do livro aconteceu quando eu tinha aproximadamente uns 25 anos de idade. Então, eu estou falando assim de 4 a 5 anos antes de me converter. Né? E levando-se em conta que eu fiquei 2 anos participando de cultos numa igreja antes de efetivamente entender que eu precisava entregar minha vida para o Senhor. Havia uma resistência, não apenas uma resistência em mim mesmo, né? de lutar contra coisas que havia dentro de mim que precisavam ser transformadas, mas também uma resistência do inferno para que eu não entregasse a minha vida, para que a salvação do Senhor não me alcançasse, para que eu não fosse transformado por Ele. Tantas coisas, gente, maravilhosas aconteceram na minha vida após eu entregar minha vida para Ele. Isso não quer dizer que eu não passei por lutas, não passei por perdas, não passei por enfermidades, não passei por problemas, porque certamente eu os passei, mas você passa de uma maneira muito diferente. Mas o que eu quero dizer para você é que a maneira como Jesus veio me laçando, literalmente, sabe? Foi criando em mim uma necessidade de conhecê-lo, uma necessidade de preencher alguma coisa dentro de mim que eu não sabia que eu tinha, que era um vazio.
Vazio esse que a gente tenta, quando está no mundo, preencher de muitas maneiras, né? Todas erradas, tudo fora da vontade do Senhor. E não vem ao caso aqui, até por conta da ministração, falar sobre isso e prolongar sobre esse assunto, mas a importância de Cristo Jesus na minha vida, gente, assim como eu sei que para você foi dessa maneira, não exatamente igual, mas que Jesus tenha dividido a sua vida, tenha fendido a sua história em antes e depois dele, porque para mim é muito claro quem eu era antes dele, quem eu me tornei, quem eu estou me tornando, né? Porque isso é uma obra que acontece continuamente, o aperfeiçoamento do Senhor nas nossas vidas, a importância de Cristo Jesus na minha vida, eu creio que deve ser tão forte como é importante na sua vida. Ele é o meu amigo, ele é o único que me entende mesmo, que conhece as minhas falhas, conhece os meus problemas, conhece sabe, as minhas questões. Ele é o único que conhece o meu coração com toda a profundidade de detalhes. É nele que eu descanso, é nele que eu encontro forças, e é nele que eu vou dar meu último suspiro quando eu deixar essa terra e quando eu estiver nos braços dele. Ele é a razão pela qual eu existo, ele é a razão pela qual eu sei para onde eu vou. Então, Cristo Jesus para a minha vida, ele é o meu tudo, sem ele eu não posso viver, eu não posso, nem desejo, nem quero, nem imagino como seria voltar para trás, porque o que eu vivo com ele hoje é indescritível, é tremendo. Eu não falo para vocês como se eu vivesse na presença dele continuamente, sabe? Porque eu sou como você também, eu tenho momentos de fraqueza, tem momentos que a gente se ira, tem momentos que a gente se indigna, tem momentos que a gente quer fazer justiça na força do braço, mas Cristo Jesus é tremendo demais, gente. Essa é uma introdução que eu queria anexar, vai ficar gravado, embora, claro, isso não está no livro, vai ficar anexado neste vídeo, para que você tente entender a importância de Cristo Jesus, não apenas para mim, mas como ele é importante para você, ou como ele pode vir a ser importante para você, se você der a oportunidade dele tocar no seu coração. Amém? Nós vamos estar falando dele, né, a introdução que nós temos na nossa aula de hoje, literalmente nós vamos falar que estudos dizem que aproximadamente 40 bilhões de seres humanos, né, já viveram sobre a Terra desde a criação, desde Adão e Eva, e todas essas pessoas, de alguma maneira, se relacionaram com a pessoa de Cristo Jesus. Aí você pode falar assim, não, Carlos, pode ter uma coisa esquisita aí, porque, né, se Jesus nasceu, vamos arredondar aí, há 2000 anos atrás, passou 33 anos na Terra, ministrando até que ele foi crucificado e ressuscitou, não é verdade? Algumas pessoas o viram pessoalmente, poucas em toda a história da humanidade, poucas o viram realmente em carne, algumas tiveram experiências sobrenaturais com elas, aí depois que ele ressuscitou, através do Espírito Santo, mas tiveram pessoas que não tiveram essa experiência com ele, ou algumas que tiveram no passado, que depois a gente vai falar sobre isso na aula, mas como Cristo Jesus é o centro da Bíblia. Gente, tudo na palavra de Deus converge a Cristo Jesus. Ele é criação e solução. Ele é sustentador. Ele quem molda, ele quem quebra e faz de novo. Tudo na Bíblia exalta a pessoa de Cristo Jesus. Tudo na Bíblia coloca o nome de Cristo Jesus no lugar mais alto. E é justamente por isso que nos últimos dias, com a resistência do adversário, com o levante dos falsos profetas e também com o levante do anticristo, creia, pode demorar um pouco ou pode demorar muito, não importa, isso vai acontecer. E essa resistência vem para tentar destruir tudo aquilo que é a pessoa de Cristo Jesus, porque toda a palavra foi direcionada pelo Pai para convergir nele. Ele é o centro de tudo, sempre foi e para sempre será. E para sempre será. Então, todas as pessoas de alguma maneira se relacionaram com Cristo Jesus, talvez se relacionaram de uma maneira mais rasa possível, aquelas que nasceram, viveram e se relacionaram com o meio ambiente, com as coisas que Jesus criou, com a água, com as árvores, com os pássaros, com a natureza, num âmbito geral, que é obra das suas mãos, né? Esse é o âmbito mais raso que existe de relacionamento, ou seja, tem pessoas muitas vezes que olham para a natureza e creem que a natureza é Deus. A natureza não é Deus. Deus criou a natureza serve um propósito de Deus, mas Deus não é a natureza. Amém?
Então, essas pessoas se relacionaram talvez de maneira mais rasa possível, até aqueles que efetivamente tiveram uma experiência pessoal transformadora e poderosa com Cristo Jesus. E a pergunta do início dessa nossa aula é: o que nós pensamos a respeito de Cristo Jesus? Lá no Novo Testamento, mas nós estamos falando de uma história que se passou muitos anos atrás, né? 2000 anos atrás, 2 milênios, né? Lá descrito em Mateus 22, 42, diz assim: que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? E a resposta daqueles homens que estavam lá, aqueles judeus convertidos, ou seja, aquelas pessoas que entenderam efetivamente qual era a mensagem que Deus estava dando, que tinha começado com aquele povo na antiguidade para alcançar todas as nações e todos os povos, eles responderam: ele é filho de Davi. Porque para eles representava, né, uma genealogia, uma geração de bênção, de vitória, de governo. Davi para os judeus é exemplo de governo, exemplo de poder, de conquista, de equidade, não é verdade? Mas para mim e para você, pode ser que Jesus, né, quando você fala o que você pensa de Cristo, de quem ele é filho, e você vai falar: não é de Davi porque eu não venho de uma cultura hebraico-judaica, né? Mas para mim ele é o meu tudo, para mim ele é o meu respirar, para mim ele é o Filho de Deus. Para mim, ele é a razão pela qual eu existo e sou formado. Eu sou fruto do seu sonho. Eu sou obra das suas mãos. Essa pergunta você vai responder para você mesmo, através de tudo aquilo que nós vamos estar falando hoje. Amém? Eu quero começar, então, efetivamente, falando sobre o primeiro tópico, que fala sobre as figuras de Cristo na palavra de Deus. Como ele se revela, representações que Cristo coloca na sua palavra, sob diversas perspectivas, para nos ajudar a compreender a pessoa de Cristo. Eu falo assim, ajudar a compreender, gente, porque por mais que nós nos esforcemos, qual seja a largura, o comprimento, a altura da dimensão de Cristo Jesus, nós nunca vamos conseguir, nessa carne, com a nossa mente limitada, compreender. Da mesma maneira que nós dificilmente vamos compreender em toda a profundidade o que foi o sacrifício dele na cruz do Calvário, quando ele morreu no nosso lugar, quando ele se entregou no nosso lugar, para que nós pudéssemos, através da morte dele e da sua ressurreição, vencermos o pecado, a condenação e podermos ressuscitar com ele também. Amém? Então eu quero primeiro falar sobre o livro de Cantares, capítulo 5, versículo 16. A palavra fala assim: o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então aqui nós estamos falando da figura de Jesus para o poeta. O que é Jesus Cristo para o poeta? Ele é totalmente desejável. Tudo que há nele é desejável. Ele é perfeito, ele é perfumado, ele é amável, ele é doce, ele é paciente, ele é longânimo. Ele tem os seus braços abertos. Lembrando que a palavra fala que ele não veio para julgar e condenar o mundo, mas para salvar. Ele veio para se entregar por todos aqueles que crescem nele. Ele veio se entregar por toda a humanidade, né, levando sobre si todo o pecado da humanidade. Então você imagina o grau de doçura, o grau de amabilidade de Cristo Jesus. Então, para o poeta, conforme a gente vê no livro de Cantares, Cristo é totalmente desejável. Não tem como você não desejar a sua presença, não tem como você não desejar estar perto dele, conversar com ele, ouvir a sua voz. Amém? Depois, vamos agora para a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. É muito interessante a maneira como ele se descreve aqui nesse texto, e esse tópico nós vamos trazer aqui tanto para o engenheiro como o arquiteto, então ele serve para mim, eu compreendo bem o que quer dizer isso,
que Cristo é, então, a pedra angular. Hoje, gente, a gente não constrói mais, né, modernamente falando, talvez em alguns lugares mais rústicos e distantes, aí que ficaram parados no tempo, em algum lugar na face da Terra, ainda se faça dessa maneira, é claro, mas para nós não. Não é feito o método construtivo assim, porém, naquela época era muito comum se usar a pedra angular antes de começar-se a construção de qualquer edificação. Então, a pedra angular nada mais era que aquela pedra que ficava na quina das duas paredes, ela formava o ângulo reto, ok, para dar o esquadro da construção e para dar o apoio das paredes, aonde iam se levantar as paredes, as primeiras duas paredes dessa construção, e assim depois isso ia ser apoiado nas demais paredes para poder dar estabilidade na obra. Então aqui ele está falando o quê? Cristo é a pedra angular, ou seja, ela é a primeira pedra, é o fundamento, é a fundação, é o sustentáculo aonde é colocado primeira coisa no chão antes de ser edificado todas as coisas em cima. O que Jesus está falando é o seguinte: todas as coisas são edificadas em cima de mim. Eu sou a base e o sustentáculo de tudo. Sem mim, nenhuma construção subside, mas cai. E em mim, toda a construção é estável. Então, para o arquiteto e para o engenheiro, Cristo é a pedra angular. Depois, lá em Malaquias 4:2, que fala assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Então, o que nós estamos falando aqui? Nascerá o sol da justiça. Então, para o astrônomo que estuda os corpos celestes, né? Cristo é o sol da justiça. Olha que tremendo, gente, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aqui está falando literalmente de quando você estava num caminho de destruição, ou seja, você ia ser morto, né? E você recebe a libertação e você vive essa alegria por causa da justiça de Jesus, de poder sair, né? De poder comemorar a sua liberdade em Cristo Jesus, que é o nosso sol da justiça. Depois em João 6,35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós estamos falando aqui, né, de qual é a figura de Cristo para o padeiro. Cristo é o pão da vida. Gente, eu sei que a gente tem muitas comidas saborosas, né? O meu prato favorito filé à parmegiana. Gente, filé à parmegiana bem feito é uma coisa fantástica. Mas é bem verdade também, gente, que um pãozinho, meu, vai bem a qualquer hora. Pão vai bem no café da manhã. Pão você pode comer na hora do almoço. Pão você pode comer no lanche. Pão você pode comer de noite. Pão você pode comer sozinho. Pão você pode comer com recheio. Né? Não dá para a gente acordar de manhã cedo e comer um filé à parmegiana, certo? Mas o pão consegue nos suprir de muitas maneiras. E, gente, tem tantos pães deliciosos. Então, quando eu imagino, sabe, uma padaria daquelas tops, mesmo aquela variedade de pães, eu falo, meu Deus, que delícia. É assim que Jesus é para cada um de nós. Ou é assim que ele deveria ser para cada um de nós. Uma delícia. Amém? E depois, vamos ver aqui também em João 10:7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta, quando a gente fala de porta, a gente fala de, vamos lembrar de uma porta de madeira, ok? Para ficar mais fácil a figura. Então, nós estamos falando aqui que para o carpinteiro, Jesus é a porta. E ele é a porta que nos permite comunicarmos com Deus, é a porta que nos permite ir da condenação à salvação. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós temos que passar através de Cristo para chegar até o Pai, ele é a porta da nossa salvação. Depois, Jeremias 8:22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Bálsamo, gente, é um remédio, é algo para cura. Então, aqui nós falamos literalmente, né, que para o médico, Jesus é o remédio, Jesus é a cura. E a gente tem embasamento bíblico tremendo para isso, quando nós falamos até mesmo do texto de Isaías, que fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele carregou. Ou seja,
Todas as nossas enfermidades foram colocadas sobre ele para que nós pudéssemos ser sãos. Eu sei, gente, quando você fala assim, mas as pessoas não ficam doentes, crente não fica doente? Claro que fica doente. Mas aqui está falando num âmbito muito amplo, gente. Até mesmo das enfermidades da alma, das dores interiores e daquelas, gente, que não tem remédio que passe, que cure. Você pode até tomar um antidepressivo, você pode até tomar algum remédio que vai amenizar ou até mesmo por um momento tirar aquela sensação de angústia, de dor, de sofrimento, de depressão, de tristeza. Mas não há nenhum remédio que cure isso a não ser Cristo Jesus. E por último, vamos fechar com Lucas 10, 2, que diz assim: ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, aqui nós temos a figura de um campo, né, onde estão sendo cultivados alguma coisa, e isso que está sendo cultivado precisa ser colhido, e a palavra está falando que a seara é muito grande, mas são poucas as pessoas que estão disponíveis a ir lá, a trabalhar para colher. Então nós estamos falando aqui que para o fazendeiro, Cristo é o semeador e é o Senhor da seara. E quem são os trabalhadores, gente? Quem são aqueles que vão trabalhar na seara do Senhor? São todos aqueles que amam o Senhor, são todos aqueles que entregaram a vida a Ele, são todos aqueles que querem servir ao Senhor, amando o próximo, ministrando o próximo, orando pelo próximo, se importando pelo próximo, mesmo que o próximo seja o seu inimigo. Amém? Então nós vimos aqui as figuras de Jesus, que é muito tremendo, e vamos entrar agora na pré-existência de Cristo, ok? Não é possível para nós crermos que Jesus já era antes que tudo acontecesse, se nós não entendemos que ele é Deus. Amém? Para nós, o conceito de eternidade já é extremamente complexo de compreender, a nossa mente é extremamente limitada. Gente, o que a gente mais pode viver aqui, vamos dizer, o tempo maior que nós possamos alcançar aqui na Terra, que a gente chega a 100 anos de idade, 105 anos de idade. Gente, que até para as pessoas que chegam nessa idade, parece que já é um negócio enfadonho, já alongou bastante. Não é 100 anos perto da eternidade, não é nada, gente. Não dá nem para falar que é um grão de areia no oceano, porque não é. Porque um grão de areia no oceano representa 0,00000 alguma coisa. Mas o nosso tempo de existência perto da eternidade é incomparável, é impossível de se comparar. Porque não tem parâmetro nem de início e nem de fim para que você dê volume, tamanho a isso. Então nós entendemos que Cristo Jesus, ele é Deus. E antes que se formasse a terra e toda essa história se desenrolasse, nós chegássemos aqui, tendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala, ele já era. Ele já existia. E pela sua vontade e pela sua palavra, todas as coisas vieram à existência. E nós vamos ver agora os textos que vão nos corroborar, que vão efetivamente nos testificar sobre a pré-existência de Cristo. Eu queria começar pelo primeiro texto, que foi ensinado por João Batista, né? Então está lá em João, aí no caso, o apóstolo João 1:15, que diz assim: João testemunha a respeito dele, exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. É muito interessante você ver essa explicação de João. Vamos só relembrar um pouquinho da história dele. João Batista era primo de Cristo Jesus, né? Na terra, especificamente. E ele nasceu 6 meses antes do que Jesus. Então, teoricamente, ele veio antes do que Jesus, fisicamente. Mas João Batista teve um entendimento do Espírito Santo de Deus quando olhou para ele e falou assim: ele pode ter nascido aqui na terra depois do que eu, mas ele é muito antes do que eu. Porque, na verdade, a minha existência é fruto da sua criação. É tremendo isso, gente. Então, João Batista teve esse entendimento sobrenatural de que Cristo Jesus já era criador de todas as coisas, sustentador do universo, antes que tudo existisse. Mesmo ele tendo nascido depois do que João Batista, ele era antes do que ele. Amém? Depois, vamos ver o que foi ensinado pelos apóstolos, tá? O apóstolo João também.
No livro de João 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que ele estava falando aqui, no princípio era o verbo, ou seja, quando tudo foi criado, no princípio, ele já era existente. E ele já estava com Deus, e ele já era Deus. Está falando aqui da pré-existência de Cristo, antes que as coisas viessem a ser construídas nas suas estruturas físicas. Sejam elas dimensões físicas como essa, ou até as dimensões metafísicas. Depois o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, a kenosis, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vemos também através da vida do apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então aqui está falando de duas coisas distintas. Antes que tudo existisse, ele já era conhecido, ele já era Deus. Mas ele se manifestou, se revelando aos homens no final, por amor às nossas vidas. Amém? E depois o próprio Senhor Jesus também nos ensinou, através desses 4 textos que estão também no Evangelho de João, que estão no capítulo 6 e no capítulo 17, vou dar para vocês individualmente. Então, João 6, 38, a palavra fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, peraí, ele não nasceu aqui meramente, não apareceu aqui do nada, ele veio de algum lugar. De onde ele veio? Da eternidade. Ele desceu da eternidade para o plano que é cronológico, que tem tempo, que tem dimensão, que tem início, que tem fim, ok? Para fazer a vontade daquele que o enviou, que é a vontade do seu Pai. Depois, João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, eu estou me entregando por vocês, mas antes eu estava em outro lugar, numa outra dimensão de eternidade, da qual eu me esvaziei para vir até aqui. João 6, 61 e 62. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Então Jesus conversando com eles, Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então Jesus estava falando sobre o seu ministério, o seu chamado, na verdade, e aquilo começou a escandalizar aquelas pessoas. Então ele vira e fala assim: vocês estão escandalizados com isso que eu estou falando? Imagine quando vocês me virem subindo para onde eu estava antes de descer para cá. Amém? Então, aqui nós estamos entendendo a eternidade de Cristo Jesus, pois antes que tudo existisse, ele veio, formatou esse mundo, depois veio habitar nesse mundo para se entregar por cada um de nós. E o último texto está no livro de João, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que tudo existisse, eis que ele sempre foi. Amém? Então agora vamos entrar no tópico das atividades pré-existentes de Cristo. Nós falamos da pré-existência dele, ok? Para testificarmos aquilo que a palavra nos fala sobre a existência dele antes que tudo fosse formado. E agora nós vamos falar sobre o que é que ele fez, pré-existente, ou seja, antes que ele se manifestasse a nós, antes que nós tivéssemos entendimento de quem era Cristo Jesus, o Filho de Deus, o que foi que ele fez? Primeiro tópico, gente, criou o universo. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
E Hebreus 1:10 que fala: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Gente, eu sei que a gente pode enxergar a grandiosidade da criação de Cristo de muitas maneiras, né? O nível de detalhamento, gente. Tem coisas da criação de Cristo que nós só conseguimos enxergar através de um microscópio, porque os nossos olhos não conseguem ver. Mas ele fez coisas microscópicas que os nossos olhos não podem ver, para que um dia ele pudesse liberar o conhecimento ao homem, para que pudesse criar esse instrumento, para poder enxergar essas estruturas invisíveis, invisíveis, gente, aos nossos olhos humanos, para que nós víssemos a sua grandiosidade. É muito triste quando nós vemos pessoas que falam assim, não, Deus não existe porque eu não vejo ele. Então tá bom. Então você não tem que se preocupar com o coronavírus. Sabe por quê? Você nunca viu o vírus, então você não vai pegar, você não vai morrer. Você já viu um vírus? Você já pegou um vírus na mão e olhou e viu ele andando na sua mão? Não, você nunca viu, nem vai ver. Porque é uma estrutura microscópica. Mas não é porque você não vê que não existe. Não é? Agora, quando você olha para a imensidão do universo, gente, eu gosto demais dessas coisas do espaço também, gosto muito de olhar as estrelas de noite, embora aqui em São Paulo é muito difícil você encontrar uma estrela no céu, tem que ser um dia especial mesmo para você ver, porque aqui tem poluição, tem muita luz, é complexo. Mas às vezes que a gente foi viajar, eu e minha esposa, às vezes eu arrasto ela nesses programas, que às vezes ela fica até, não sei se ela vai comigo e fala, tá bom, meu amor, eu vou com você, mas eu arrasto ela para ir no planetário, eu arrasto ela. Uma vez eu levei ela, gente, numa escola lá nos Estados Unidos, numa escola que tinha um observatório. Gente, tinha um observatório dentro da escola, não consigo imaginar um negócio desse. E nós pegamos uma noite lá e nos embrenhamos em meio àqueles americanos, só tinha americano, não tinha turista, porque era uma escola mesmo, local. E nós fomos lá para ver os anéis de Saturno, fomos ver as luas de Júpiter, fomos ver a Lua também, com vários equipamentos que eles montaram. Gente, como é tremendo isso, estruturas que tem cor, que tem densidade, que tem propriedades próprias tão distantes, estrelas, gente, que nós vemos apenas um pontinho brilhante, cintilante no céu, e são estruturas gigantescas, imensas, na verdade imensuráveis, estão lá penduradas há anos-luz de nós, que essa é a maneira que nós encontramos de medir essas distâncias. Pense numa criação de profundidade como essa. A gente pense em Deus criar essas estrelas. O Sol é uma estrela. E tem estrelas como o Sol, maiores ainda do que o nosso Sol, não é? E você pensar que todas essas estruturas, bilhões e bilhões, trilhões dessas estrelas lançadas pelo universo, para que um homem pudesse olhar à noite da sua tenda e Deus pudesse falar, Abraão, olha para as estrelas no céu, vê se você pode contar. Assim vai ser a tua descendência. Gente, o nosso Deus é tremendo. Eu não consigo pensar numa pessoa que olha para todas essas coisas e fala assim, isso é obra do acaso. Então a pessoa nunca refletiu sobre o que é a criação, porque não tem como o acaso gerar esse nível de detalhe, de sinergia, de equilíbrio, gente. É lindo demais. Bom, vamos lá que eu já estou viajando aqui. Comunhão com o Pai agora. Desculpa, eu falei aqui que criou o universo, né? Agora controla o universo. O universo que ele criou está nas suas mãos. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória. É a expressão exata do seu ser. É o tudo, sustentando todas as coisas na palavra do seu poder. Gente, que tremendo. Depois Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, tudo é controlado, tudo é sustentado. Tudo tem continuidade por causa da sua força e do seu poder. Ele controla o universo. E por último, a comunhão com o Pai. Lá em João 17, nos versículos 23 e 24, a palavra diz assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Então, gente, nós vemos aqui a pré-existência de Cristo Jesus e as suas atividades pré-existentes, ou seja, antes que tudo se formasse, ele já tinha comunhão com o Pai. Ele e o Pai tinham essa unidade aqui que a gente vê no início do versículo, né? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Que unidade? Sermos um com Cristo Jesus, como Cristo Jesus é um com o Pai. Amém? E vamos fechar então o nosso quarto tópico de hoje, que é o ministério de Cristo Jesus no Antigo Testamento, né? O que foi que Cristo Jesus fez no Antigo Testamento? Porque, gente, é muito mais comum e normal as pessoas falarem assim, Jesus existe no Novo Testamento, mas no Velho Testamento ele não existe. Então, Jesus apareceu apenas na Nova Aliança. Eu quero te dizer que você está enganado com relação a isso. Ele sempre existiu e se manifestou efetivamente no Velho Testamento. Não pense você que Cristo não estava lá. Não é porque ele não foi identificado com o nome Jesus Cristo, que ele recebeu e foi revelado apenas no Novo Testamento, que ele não estava lá. E nós, né, teologicamente falando, né, isso para que você tenha conhecimento, quando Jesus se manifesta no Velho Testamento, é o que nós chamamos de cristofania, ou que nós podemos falar também como teofania. Cristofania, que é uma manifestação de Cristo, teofania, manifestação de Deus, porque Cristo é Deus. Então, muitos teólogos sustentam essa afirmação de que o anjo do Senhor, em alguns lugares da palavra de Deus, esse anjo do Senhor não se refere a um anjo qualquer, mas a o anjo do Senhor, ou seja, o seu filho manifesto através desse ministério no Antigo Testamento, e a gente vai ver algumas palavras que sustentam isso, como sendo Cristo um mensageiro de o início de uma revelação no Antigo Testamento, para que no Novo Testamento essa revelação estivesse completa. Amém? Eu quero primeiro falar sobre um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 48, no versículo 16, que diz assim: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então aqui nós vemos a pessoa de Jacó, tá? Esse texto fala especificamente sobre Jacó, que já está próximo aí da sua morte, ou seja, estava no fim da sua vida, e ele ora pelos seus 2 netos, e ele faz essa declaração, né? O anjo que me tem livrado de todo mal. Aqui, esse anjo está com letra maiúscula, inclusive, em algumas traduções, tá? Porque esse não é um anjo que Deus separou para ele, ou seja, um querubim, um serafim, né? Ou qualquer outra hierarquia de anjo. Mas esse anjo especificamente é o próprio Cristo Jesus se manifestando, livrando ele de todo mal, né? Essa palavra até muito interessante e é importante para nós sabermos. Essa palavra tem me livrado, gente, no original aqui, que nós estamos falando do Velho Testamento, então estamos falando do hebraico, ok? Essa expressão aqui, tem me livrado, traduzindo para, né, ao pé da letra, seria tem me redimido. Aí você pode traçar um paralelo com a redenção de Cristo Jesus. O que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário? Ele nos redimiu. Redimir, gente, é comprar de volta, é tomar de volta aquilo que é seu, né? A redenção fala sobre isso. Nós somos criados por Deus. Por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós. Nós nos afastamos de Deus por causa do pecado, né? E a redenção é o próprio Deus, né, se entregar, ou seja, entregar a sua própria vida para nos tomar de volta. Ou seja, nós já fomos criados por ele, já éramos dele, mas nos separamos por causa do pecado, no nosso pecado, ok? Não vamos colocar a culpa em ninguém, a culpa é do diabo. Tem muita gente que gosta de falar, não, a culpa é do diabo. Não, a culpa é minha e sua. O diabo é só o tentador, mas você e eu que temos que escolher se vamos cair ou não, né? Então, essa palavra redenção, gente, fala especificamente disso, de nós sermos tomados de volta para ele. E já havia no Velho Testamento, gente, a redenção ainda ia demorar muito tempo para acontecer.
ia ser através da pessoa de Cristo Jesus. E nós estamos falando de Jacó lá na Antiga Aliança, no início de Gênesis, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, falando da redenção, ou seja, que Jesus já tinha um plano de redenção para a humanidade. Amém? Depois, vamos ver lá em Juízes 13:3. Apareceu o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, tá? E esta mulher ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Essa história aqui, gente, é bastante conhecida no livro de Juízes. Nós estamos falando especificamente do nascimento de Sansão, ok? Que foi um dos juízes que Deus levantou naquela época. Então, aqui essa é a mãe de Sansão, que era estéril, e aparece então Jesus, ou seja, uma cristofania, o anjo do Senhor aqui é a pessoa de Cristo Jesus que aparece a ela e fala: você era estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás da luz a um filho. Os anjos, gente, os anjos normais, né, os anjos do Senhor, eles não têm poder para fazer certas coisas. O único que tem poder para gerar vida é Deus. Então nós sabemos aqui que ele está olhando para a mulher e falando assim: você é estéril, mas você vai conceber. Como quem diz, eu vou fazer você conceber. Ok? Nas entrelinhas é isso que ele está dizendo. E aqui, o único que poderia dizer isso é Cristo Jesus. Amém? Esse momento acontece quando Manoá se encontra com o anjo e pergunta o seu nome, está no livro de Juízes, no mesmo capítulo, que é o 13, mas está um pouquinho mais para frente, no versículo 17 e 19, que fala assim: perguntou Manoá, né, que é o pai de Sansão, ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que, quando se cumprir a tua palavra, ou seja, quando minha esposa engravidar, te honremos, a gente possa te honrar? E respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e a sua mulher estavam observando. Então fez coisas maravilhosas, né? Fez coisas tremendas. Então é muito interessante você pegar a dica aqui, né? Jesus falando: por que você pergunta pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Então não é um anjo, não é um anjo qualquer, porque nenhum anjo iria se autovalorizar. Aqui ele estava se autoexaltando, e ele pode fazer isso porque ele é digno, ok? Ele pode, né? Falando: meu nome é maravilhoso. E aí quando você faz uma correlação com o livro de Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, você vai ver lá, né, a promessa messiânica da vinda de Jesus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas a nossa dica está aqui, ó: seu nome será maravilhoso, conselheiro. Amém, gente? Era o próprio Jesus aparecendo para os pais de Sansão e liberando, né, o nascimento dele, ou seja, a esposa de Manoá, que era estéril, para que ela pudesse conceber. Né? Vamos ver alguns outros exemplos de cristofania para a gente fechar a nossa aula de hoje. Gênesis 16, 7 a 14, né, fala de Agar, a mulher egípcia de Abrão, só para a gente lembrar essa história. Deus tinha dado a promessa a Abraão, né, para Abrão, né, que seria pai de multidões. Ele não era pai de ninguém ainda, porque ele não tinha filhos, e Sara era estéril, Sarai era estéril, então Deus muda o nome deles para Abraão e Sara. Mas como a promessa não se realizava, então Sara, com um pouco de ansiedade, falou: pega aqui Agar, a minha serva, e você vai gerar a nossa descendência através dela. Não era o plano de Deus, o plano de Deus era através de Sara mesmo, porque ele queria fazer algo sobrenatural, não é? E aqui nesse texto fala especificamente assim: tendo achado o anjo do Senhor, anjo de novo, letra maiúscula, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele habitará no fronteiro. E aí depois
Você pode continuar lendo, mas aqui o que é importante, o que o anjo aparece para Agar e fala? Multiplicarei sobremodo a tua descendência. Anjo nenhum tem poder para multiplicar. Só quem pode multiplicar é o Senhor. Lembra lá no livro de Gênesis, Deus coloca Adão e Eva, né? Crescei, multiplicai-vos, dominai sobre todas as coisas. A ordem veio de Deus. Aqui é o próprio Senhor Jesus se manifestando para Agar. Depois, Abraão teve 2 momentos na sua vida também, em Gênesis capítulo 18, a destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos pegar só o versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Quem era o Senhor aqui? O Senhor Jesus. Depois em Gênesis 22, 11 e 13. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, anjo, letra maiúscula, tá? Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a tua mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu o carneiro preso pelos chifres e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. Amém? Isso aqui estamos falando de quando Deus tinha chamado Abraão para imolar o seu único filho. Na verdade, era uma prova que Abraão estava passando, que confiava no Senhor. O Senhor deu o livramento para ele. Também nós vemos depois na vida de Jacó, gente, na vida de Moisés, na vida de Josué, de Gideão, nós temos uma série de outros momentos onde também aparece uma cristofania, ou seja, onde Deus aparece, né, onde Jesus aparece para estes homens, não especificamente, não explicitamente como Cristo Jesus, mas sim é a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Amém? Jacó, Gênesis 28, 13. Perto dele estava o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o teu pai, Deus de Isaac, a terra que agora está deitado, eu te darei, a tu e a tua descendência. Como é que Deus vai, como é que um anjo ia dar alguma coisa para ele? Quem tem poder sobre as coisas é o Senhor. Então, esse anjo que aparece aqui, eu sou o Senhor, é o próprio Senhor Jesus que aparece com ele. Depois, num outro momento, ele luta com Cristo, né, naquela batalha no Vale do Jaboque, que depois ele chama de Peniel, porque é o momento ele tem um encontro com Jesus, que está lá no Gênesis 32, 24 a 32, né, e é onde Jesus toca no nervo da sua coxa, ele fica manco, né, e ele o abençoa antes de sair. Então a gente tem também na vida de Moisés, que nem eu falei para vocês, lá em Êxodo 3:2, apareceu-lhe o anjo do Senhor, anjo de novo, letra maiúscula, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Ou seja, é a pessoa de Cristo Jesus se manifestando através do fogo na sarça diante de Moisés. Depois em Êxodo 23:20, eis que eu envio um anjo, esse anjo, letra maiúscula, diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Gente, era o próprio Jesus acompanhando Moisés. É muito legal quando você vê acho até que está no livro de Números isso, quando Deus fala, né, que ele levanta profetas que vão falar em nome dele, mas nenhum é como Moisés, que ele tratou face a face. Ou seja, o próprio Jesus falando com Moisés face a face no Antigo Testamento. Gente, fantástico. Josué também teve uma experiência fantástica, está lá deixa eu ver se está no livro de Êxodo 33:18, ou se o texto não entrou aqui, porque está o texto de Isaías, vamos ver se. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede, por isso a qual aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, o seu tumulto, o seu ruído, a quem nesse meio folgava, então a gente se abate, o homem se avilta e os olhos do altivo são humilhados, né? E fechamos aí com o texto de Gideão, gente, para a gente acabar. Hoje está lá no livro de Juízes 6, de 11 a 24. Então, Gideão também teve uma experiência fantástica com o Senhor Jesus. Aparece assim no início do versículo 11, desculpa, do capítulo 6. Então veio o anjo do Senhor, anjo, letra maiúscula, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente.
E aí respondeu Gideão: ó, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Estava falando de momentos que o povo passava por dificuldade por conta do avanço dos inimigos, né? O livro de Juízes trata isso especificamente, Deus levantando homens cheios do Espírito Santo de um poder sobrenatural para livrar o povo, né, do ataque dos seus inimigos. Lembrando que quando Deus inseriu o povo na terra, ele tinha dado uma ordem clara, né, primeiro a Moisés, depois a Josué que entrou, que conquistasse todas as terras e tirasse todos os povos de lá, mas Josué não conseguiu completar essa missão, além de ter feito pacto com uma outra nação. Então esses povos ficaram misturados no meio dos hebreus ali, e isso causou muitos conflitos. Quando Josué morre, Deus levanta esses juízes então para livrar. Esse é um deles, que é Gideão, que tem uma experiência única também, especial, com o próprio Senhor Jesus, que vem escolher ele, que vem tirá-lo da posição dele onde ele estava, para levantá-lo como um guerreiro, para livrar Israel do ataque dos seus adversários. E assim a gente fecha esse nosso quarto tópico de hoje, que vai falar especificamente sobre o ministério de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Amém? Nós vamos já dividir por conta do tempo, nós já estamos com 55 minutos de gravação. Então, na segunda-feira que vem, nós vamos falar então sobre os últimos 4 tópicos e também vamos ter um tempo de oração para nós entregarmos o nosso coração, a nossa vida para Cristo Jesus e com o pleno entendimento daquilo que Jesus é para cada um de nós, ou seja, a sua pré-existência nos gerou através da sua palavra, do seu desejo, através, né, do sonho que ele teve comigo e com você, né, de nos trazer à existência e através das nossas vidas, glorificar o seu nome, fazer o seu nome conhecido, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa família, né, dos nossos relacionamentos, através de como nós literalmente nos relacionamos com as coisas aqui nessa terra, para fazer o seu nome conhecido. Amém? Nós terminamos por hoje essa aula, mas voltamos na semana que vem, na próxima segunda-feira, com a continuação da doutrina do Filho. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e nos encontramos na semana que vem.